primeiro o Elite Talks que eu faço, né? Então vamos lá. Elite Talks apresenta componentes React. Basicamente, o que é componentes React? A gente vai ver a agenda de hoje. Vai ser por que React, o que são componentes, princípios de componentes, Style Components. E é isso. Caso vocês tenham dúvida, já fala, me interrompam, porque aí eu consigo explicar na hora, senão depois eu acabo perdendo. Tá, começando. Por que React? React ele nasceu para escrever UI, ou seja, para escrever partes da tela de interação com o usuário, de interação com a interface. Ele nasceu para facilitar a manutenção e a reutilização de código. E como que ele faz isso? Basicamente utilizando componentes. E aqui tem um exemplo de componente que ele tá esse código ele tá na documentação do próprio React.js. Dá para entender bem como ele funciona. Ele é basicamente um componente. Você vai reutilizar esse componente. Tá, mas o que de fato é um componente? Então, componente é um pedaço, são pedaços que se conectam com o outro. Ou seja, você tem um componente A que você consegue conectar com o componente B. Você consegue colocar lá dentro um outro componente e assim fazer a reutilização de código. Tá, mas como que a gente vai fazer isso? A gente vai seguir alguns princípios de Clean Code para a gente conseguir fazer isso. Basicamente, o React nasceu com esses princípios, que são Keys e Dry. Alguém já ouviu falar? Tá, explicando um pouco, Keys. Keep is simple stupid. Basicamente seria mantenha o componente aquilo estupidamente simples, muito simples. E aqui tem um exemplo de como fazer um componente simples. Você declara o componente JavaScript, passa as propriedades para ele e daí você retorna o componente em si. E aí você abre chaves para retornar, para renderizar isso. Props.name e aí sim você consegue utilizar esse componente. E dry, don't repeat yourself. Esse princípio segue, eu vou seguir a mesma estrutura que eu fiz o componente e eu não vou repetir a criação do componente. Ou seja, isso daqui, eu não vou ter que repetir isso daqui para mim colocar outro nome, por exemplo. Então eu posso colocar o nome Elite e outro Waren. Ele vai renderizar os dois de maneira bem simples, bem fácil de ser renderizada. E como aproveitar melhor o melhor dos componentes? Nesse caso, no nosso código. A gente tem que seguir alguns princípios de componente. Esses princípios eles nasceram dentro da comunidade, da comunidade React, tem algumas outros embasamentos, mas eles são basicamente princípios que nasceram dentro da comunidade React. A gente tem dois princípios. Um é o componente de apresentação e o componente de lógica. Componente de apresentação. Componente de apresentação, ele vai ter tudo que é necessário para aquele componente ser apresentado. Ou seja, eu quero que esse componente tenha um estilo, uma cor tal, uma fonte tal, e que tenha um H1, H2, H3, que seja. Toda essa regra de renderização, de apresentação, eu vou colocar dentro desse componente de apresentação.
E além do componente de apresentação, a gente tem um componente de lógica. Componente de lógica é o que? É onde vai estar toda a lógica daquela tela, daquele componente. Por exemplo, eu mantenho o componente de apresentação. Esse componente de apresentação, como as regras já estão tudo lá dentro, então eu não vou me preocupar como ele vai se renderizar, como ele vai ser apresentado. Eu só vou me preocupar em pegar os dados, componente de mouse, antes dele entrar em renderização, eu vou fazer uma request para um URL que seja, pegar esses dados, passar esses dados para o estado e assim passar para o componente de renderização me mostrar as renderizações, o estilo que está lá dentro. E por último, a questão de style, que eu falei, que a gente tem dois tipos, basicamente dois tipos. Claro que a gente tem, na verdade, tem vários outros tipos, mas o que eu vou estar falando são de dois tipos, de component style, style component e style screen. Style components, ele nasceu desse projeto mesmo, Style Components, que ele foi feito para React em si. Em vez de você criar um estilo dentro do, que nem foi feito aqui, por exemplo, nesse de apresentação, em vez de você criar um estilo dentro do próprio componente, você vai criar o estilo antes e reutilizar esse estilo. Você vai criar esse estilo antes, por exemplo, um button, e vai reutilizar esse button. Se ele for de um jeito, ele vai ficar assim. Se for outra propriedade, ele vai ficar assim. O que ele traz de benefício? Primeiro, você pode usar o ECMAScript, que é o JavaScript, dentro do CSS, ou o CSS dentro do JavaScript. Ou seja, você pode colocar, por exemplo, se colocar uma props, se ele tiver a props primária, quer dizer o quê? Que o fundo vai ser branco e a cor vai ser essa cor, a cor de fonte, e a cor de fundo vai ser essa. Caso não tenha, ele vai manter essa cor de fundo e essa cor de fonte. Seguindo, Styled Screen. Styled Screen é basicamente você pega uma tela, por exemplo, eu quero essa tela, e dá um estilo para ela. Se ela for mudando os dados, ela mantém o estilo da tela. Existem alguns benefícios e malefícios das duas abordagens. O benefício da Styled Screen é o que? Você consegue criar muito rápido as telas. Só que o malefício dela é que você não consegue compartilhar o style de cada componente, porque você pensou na tela inteira como um componente. E no Styled Component você pensa cada pedacinho como um componente. Pode reutilizar esse pedaço. Perguntas? Os links, caso vocês precisarem, eu acho que eu vou tirar daqui, que ficou bem ruim, mas os links que eu utilizei para fazer. E é isso. Obrigado.